constitui sabedoria arriscar aquilo que para o homem normal e estacionário representa loucura. Cada um é sábio ao seu modo, uma com a sabedoria de conservar as velhas posições, apegando-se às coisas da terra, o outro por saber conquistar novas posições, com desapego completo, indiferente às coisas do mundo. O progresso é devido à coragem daqueles que quiseram, a seu risco, explorar o inexplorado. No presente caso, trata-se precisamente de uma evasão do normal para aventurar-se nas ignotas zonas do supernormal, para conquistá-lo com um tipo incomum de experiências no vértice. É uma conquista por parte do consciente, porque se trata de uma dilatação, ou seja, uma penetração consciente na zona da superconsciência. É um tipo de luta diferente da normal, dirigida a outras finalidades. O evoluído deve realizar a sua luta, ao seu nível, num mundo evoluído que faz a sua guerra no plano humano. Tais fenômenos espirituais eram antigamente tratados empiricamente só pelas religiões. A ciência não os tomava em consideração, porque não os julgava positivos. Mas hoje se começa a admitir que considerar o supernormal como anormal não é científico. Tende-se, assim, a tomar em exame a psicologia do profundo, dirigindo-se à investigação do inconsciente, além do subconsciente, ao superconsciente, isto é, não à zona animal do homem, mas à superhumana, de muito maior importância como valor biológico para a evolução. Esta psicologia do alto é a que contém os superiores valores da humanidade. É assim que, como referimos, a indagação psicanalítica é levada ao campo da parapsicologia, o que é precisamente aquilo que mais interessa no estudo de nosso caso. O superconsciente contém em embrião o nosso futuro, aquele a que as religiões, a ciência, o progresso, os ideais tendem a levar-nos. Ele é o terreno onde jazem os germes de muitos futuros desenvolvimentos. Hoje ele é um supernormal, mas que está à espera de tornar-se, amanhã, normal. Baseado nesses conceitos, é que nos foi possível melhor compreender o caso parapsicológico aqui tomado em exame. Agora que ele se está aproximando da conclusão do seu percurso, são mais visíveis o seu significado e os seus resultados. O centro de consciência do autor habituou-se a funcionar, em grande parte, no nível do superconsciente. Deslocou-se, portanto, um pouco em direção a um plano evolutivo mais avançado, no sentido do S, e transformou-se o tipo de vida e com isso o sujeito se tornou apto a continuá-la em forma diferente. Ele se destaca do ambiente terrestre, que se deixa para trás como experiência superada, juntamente com as coisas más que ela traz consigo. A transformação consiste no fato de que ele saberá, de agora em diante, pensar de maneira diversa da velha forma mental racional analítica, a saber, de modo intuitivo sintético, em função de outro tipo de consciência, que constituirá sua nova forma de existir. Mudando assim a própria natureza, em função da qual tudo se concebe, ele terá a sensação de viver imerso em outro universo, porque este se lhe manifestará de maneira diferente, estabelecida pelos seus novos meios de percepção e compreensão. Com tudo isso vimos a estrutura e a função evolutiva do fenômeno inspirativo. Tratemos agora de lhe compreender o significado biológico, seja em geral, isto é, em relação ao funcionamento da vida, seja, em nosso caso, quanto à existência do sujeito. Já dissemos, e aqui concebemos a distinção subconsciente, consciente e superconsciente, em função do movimento ascensional da evolução, pelo qual, com a experiência da vida, o ser adquire conhecimento sempre maior e, por meio da atividade no consciente, avança do subconsciente em direção ao superconsciente. É assim que o subconsciente representa o passado, o fundo do as, do qual emerge, e o superconsciente constitui o futuro, a meta situada nas alturas do esse, em direção à qual se ascende. O superconsciente está situado do lado do S, formando a posição alta do existir,
enquanto o subconsciente fica do lado do as, para o qual representa a parte baixa, oposta. De modo que, como a evolução caminha do as para o esse, assim vai do subconsciente para o superconsciente. Que significa isto? Como é que se entende o fenômeno da queda em termos de psicanálise? Os dois fenômenos devem ser conexos. Se, na queda, se fala de conhecimento e ignorância e, em psicanálise, de consciente e de inconsciente, termos equivalentes. Com a revolta, em matéria de conhecimento ou consciência, nada se destruiu no S. A perda dessas qualidades, isto é, a derrocada delas nas trevas da ignorância e o respectivo estado de cegueira próprio das verificaram-se só para as criaturas rebeldes. É por isso que a evolução é um fenômeno de recuperação daqueles atributos perdidos, fenômeno a que está sujeito somente o ser decaído, que assim retorna ao S, reconquistando a sua originária natureza de ser iluminado e consciente. A evolução não se processa só do as para o esse, mas também da ignorância para o conhecimento, do inconsciente para o consciente. Como a unidade do esse se despedaçou no dualismo S e as, assim a unidade do ser se fragmentou em consciente e inconsciente, isto é, apareceu com a queda uma cisão na bipolaridade positivo-negativa, pela qual, junto ao consciente, no todo era somente positivo, apareceu o seu oposto negativo, a saber, o inconsciente. De fato, o consciente é positivo e pertence ao S, o inconsciente é negativo e faz parte do as, e a evolução é uma conquista de positividade ou consciência. Esta aquisição da consciência perdida e respectiva libertação das trevas da ignorância realiza-se por meio da experiência da vida. O subconsciente é a zona já reconquistada no passado, um primeiro trecho já percorrido de reconstrução da consciência do homem, ainda mal saído da animalidade. Os instintos representam a sua sapiência já adquirida. Isto prova o atraso mental do homem. O consciente é a zona na qual ele trabalha para reconquistar com a sua experiência o conhecimento perdido. O superconsciente é a faixa ainda ignorada, escondida no inconsciente, a recuperar como conhecimento do futuro. A sabedoria do S permaneceu intacta na consciência dos não decaídos e escrita na lei. De fato, as diretivas do funcionamento do todo ficaram intactas. A sapiência quedou-se fora do consciente, ou seja, do conhecimento, só para o ser decaído, que por isso se encontra rodeado de mistérios e assim com grande parte de seu entrevas no inconsciente constrangido à fadiga de descobrir e aprender tudo, obrigado com evolução em reconstruir a sua consciência. O evoluir, de fato, é um progressivo despertar consciente no inconsciente, uma conquista de luz saindo das trevas. A sapiência ficou, mas fora do consciente, que deve desenvolver-se para reencontrá-la. As provas da vida são os choques adaptados a despertar o adormecido. Vive-se e sofre-se para despertar, com a compreensão do porquê de tudo isso, na zona mais alta do ser, ao lado do S, superconsciente relativo à evolução do indivíduo. Assim, para um macaco nosso simples raciocínio pode estar situado no superconsciente, isto é, no seu inconsciente superior. O subconsciente é depósito onde se conserva registrado, como qualidades individuais adquiridas e constitutivas da personalidade, todo o material conquistado com o trabalho da experimentação biológica realizada no passado. O produto útil das vidas sucessivas é composto por zonas de conhecimento que se estratificam umas sobre as outras, as mais recentes sobre as mais antigas, em planos de consciência sobrepostos, voltados a percorrer no início de cada nova vida, mas tanto mais rapidamente em síntese quanto mais eles são distantes, repetidos e, portanto, assimilados. É sabido que a ontogênese repete a filogênese. É assim que o subconsciente humano é de natureza instinto animal. O superconsciente, ao contrário, contém as experiências do futuro, mais avançadas, destinadas um dia,
depois de terem sido vividas no consciente, a descer, assimiladas, estratificando-se no subconsciente para formar a personalidade do indivíduo, que está sim em processo de contínuo enriquecimento. As religiões e os ideais constituem o guia desse trabalho mais avançado. Os seus princípios são vividos para serem, depois de longa repetição consuetudinária, absorvidos no subconsciente e assim transformados em novas qualidades formadoras da personalidade, que deste modo se enriquece sempre mais e se desenvolve subindo em direção ao S. O subconsciente pode ser considerado como uma película cinematográfica em que fica registrado todo o passado. Em cada vida se grava uma determinada metragem do filme virgem, de maneira que nele permanece escrito todo o trabalho de uma vida. Os velhos se dobram sobre si mesmos e passam o tempo a relê-lo, recordando. Os jovens pensam no futuro, os velhos no passado. Eles encontram-se em duas posições opostas perante a vida. Os primeiros olham para a frente, para um caminho a percorrer. Os segundos olham para trás, para uma estrada lá perlustrada. Todo o processo evolutivo realizado até o momento presente está registrado no imenso filme que nos mostra toda a história vivida. Ele está em contínuo aumento, enriquecendo-se sempre de novas experiências, até que abraça todo o caminho da evolução, o que significa reconquistar todo o conhecimento perdido com a queda no as. A evolução é uma laboriosa imersão das trevas da ignorância na luz do conhecimento. O inconsciente representa a parte de ignorância ainda não destruída pelo conhecimento. A evolução é uma progressiva invasão do consciente no terreno do inconsciente para transformá-lo em consciente, o que leva a uma diminuição dos espaços dominados pelo inconsciente e a um aumento daqueles ocupados pelo consciente. O subconsciente é um inconsciente inferior, feito de material já conquistado que o ser possui em síntese como sua sabedoria adquirida. O superconsciente é um inconsciente superior a conquistar, que constituirá sua sabedoria futura. O primeiro transmite ao consciente os resultados das suas experiências em forma de impulsos sintéticos. O segundo transfere ao consciente os seus pressentimentos, antecipações situadas ainda fora das suas experiências e à espera delas. No meu caso, a coisa mais importante que filmei na minha vida atual foi a obra. Cada um registra algo diferente. O filme dos jovens ainda é virgem, mas, no fim da vida, não resta senão a película gravada. Então, já não se podem registrar novos acontecimentos e, sim, apenas olhar as fotografias dos antigos. Próximo agora ao fim, estou olhando o meu filme. O meu cérebro foi a máquina de filmar. Acaba a minha vida atual, desfaz-se aquela máquina e fica a película. Agora o trabalho de registração está para acabar, mas tenho comigo todo o material registrado. Depois da morte levarei comigo o filme impresso no meu espírito, para poder ainda melhor olhá-lo, compreender e assimilar. Depois da fase extrovertida, entro agora na introvertida, trabalho inverso e complementar daquele terreno. Depois inverterei ainda estas posições, renascendo, fornecendo-me outro cérebro, nova máquina de filmar, para fazer outro trabalho em continuação ao precedente. A filmagem da obra está pronta. E, de agora em diante, experiência vivida, patrimônio adquirido, inalienável, ponto de partida da nova experimentação na vida sucessiva. Agora posso compreender o que ganhei com não ter querido perder tempo em ocupar-me de riquezas. Se tivesse corrido atrás delas, não teria em mãos senão um filme de experiências terrenas de negócios que me teriam pregado neste ambiente inferior. Triste resultado. Bem ao contrário, encontro-me tendo nas mãos uma riqueza minha, que me leva um pouco mais para diante em direção ao S. Isto muda a minha posição evolutiva, impelindo-me para mais alto plano de existência, o que é o resultado máximo que se pode obter numa vida. Na próxima existência, com um cérebro mais aperfeiçoado, órgão adequado às novas capacidades mentais adquiridas e produto de um ambiente mais adiantado,
poderei dispor de meios de compreensão e expressão mais evoluídos para satisfazer ainda mais a minha máxima aspiração, que é evoluir. Com a máquina de filmar mais aperfeiçoada, poderei realizar novas filmagens reveladoras do pensamento que tudo move. Poderei assistir a novas expansões do consciente num sempre mais alto superconsciente, para embriagar-me com a luz que desce do esse, isto é, de Deus. Esta é a análise do fenômeno que foi experimentado no meu caso. Estas são as conclusões para a vida do sujeito que as viveu. Enquanto as religiões com constrangimentos espirituais se intrometem nas relações entre a alma e Deus, enquanto os estados coletivizam o indivíduo, reduzindo-o a uma peça da grande máquina social, perante todas estas tentativas de enquadramento e incorporação, o indivíduo pode evadir-se do ambiente terrestre para além dos limites deste, lá onde os poderes do mundo não chegam. Por haver superado tudo isso, livre de todas estas pressões, ele pode alcançar uma forma de vida mais alta, mais civilizada, mais feliz. Também o indivíduo considerado como tal tem os seus direitos de independência. Mesmo que o mundo não os reconheça, quando perante as leis da vida lhe pertencem, esta os reconhece e o autoriza a fazê-los valer. O mundo não tem em conta o fato de que, por cima de todos os seus poderes, existe o de Deus, que com a sua lei comanda tudo, inclusive aqueles que pela sua ignorância a tudo isso negam. Há um grande e inalienável prêmio para o trabalho individual de superação evolutiva, um tipo de propriedade reservada que não se pode nem roubar, nem taxar, nem coletivizar. Este prêmio consiste em poder evadir-se de um plano de vida inferior, da humanidade atual, para ir viver no meio de outros mais avançados. Se tal experiência tem um profundo significado biológico para o indivíduo, ela pode ter o seu sentido também para a humanidade, porquanto pode ser entendida como uma antecipação do futuro desenvolvimento desta. Observemos, portanto, o fenômeno também sob este outro aspecto. Disse que o superconsciente contém em germe o nosso futuro e que o atual supernormal está à espera de tornar-se amanhã normal. A Sajolie afirma que a nova era testar ao florescer da intuição. A construção da nova civilização dependerá muito de aprofundar-se a investigação psicológica. A conformação de nossa vida depende muito de nossa conduta, e a primeira raiz desta é psicológica. O nosso mundo é feito de determinada maneira, porque também assim o pensamos e o reconstruímos. Isso diz respeito à nossa natureza, criadora da sociedade humana, à sua imagem e semelhança. Quando soubermos pensar melhor, dispondo de uma mente diretriz diversa, poderemos plasmar um mundo diferente. Hoje a humanidade vive no caos. Qualquer tentativa de ordem não tem valor, se não se apoiar na força. Não tem sentido a lei, se não for armada de sanções. A ordem tem de vir imposta de fora, porque o indivíduo é naturalmente rebelde. As diretivas da ação não são espontaneamente coordenadas, fruto de conhecimento e convicção. Os pensamentos que guiam a nossa conduta são de egoísmo e de luta. A grande ocupação do homem é procurar a vitória sobre o próximo e não a compreensão para chegar à colaboração. Tal caótico modo de pensar leva a uma conduta que faz de nosso mundo um inferno. A nossa sociedade pode ter um sentido, se olhada com a visão separatista do indivíduo isolado, mas representa o absurdo de uma loucura autodestrutiva se vista coletivamente. As energias psicológicas antepostas à ação não são inteligentemente guiadas para a criatividade, convergindo em direção ao bem de cada um e de todos, mas são usadas para lutar, para se destruírem reciprocamente, dissipando estupidamente, e inúteis atritos, com imenso dano, valores preciosos. À força de lhes sofrer as consequências, deveremos sair desse estado de inconsciência e de barbárie. De há muito se iniciou, aqui e ali, a desconfiança de que não somos de fato civilizados. A futura humanidade se organizará de modo a obter de cada indivíduo o máximo rendimento possível, indo ao encontro dele,
sabendo utilizar as suas qualidades, colocando-o no lugar que lhe é mais adaptado, no organismo coletivo, e não deixando-o só, obrigado a desperdiçar as suas energias para subir lutando, enquanto poderia usá-las para produzir. Então, a penetração psicológica da personalidade terá uma função fundamental. Construir o homem é problema básico, trabalho dos milênios futuros, e estamos ainda no início. É necessário educar, selecionar, guiar no seu desenvolvimento os elementos constitutivos da sociedade que hoje nascem e crescem ao acaso. A grande sapiência é aprender a arte da convivência, a que permite a coexistência pacífica. Muitas vezes a confraternização é, em grande parte, retórica. O impulso mais forte é o egoísmo que se torna um obstáculo à compreensão. Atualmente, não se chega à confraternização senão por motivo egoísta da defesa de um perigo comum. Assim, é o perigo comunista que faz unir os cristãos, só hoje intitulados de irmãos separados. De igual modo é o perigo chinês que avizinha os dois grandes inimigos, comunismo e capitalismo. Ainda, igualmente, é o perigo universal da bomba atômica que tende a unificar o mundo para sua sobrevivência. Esta é uma confraternização baseada no egoísmo, não na compreensão recíproca. Por outro lado, é necessário compreender que é indispensável deixar a cada um, seja indivíduo, seja povo, um suficiente espaço vital sem oprimir e, portanto, sem licitar as inevitáveis reações. Estas, uma vez postas em movimento, transmitem-se em cadeia, provocando contrariações, gerando revoltas à ordem, revoluções e aquele permanente estado de guerra que delicia a nossa humanidade. Isto significa dar e receber golpes contínuos, um prejuízo coletivo constante, um peso enorme a arrastar. Que absurdo e contraproducente método é usar as próprias energias para fabricar sofrimentos. Isto é somente admissível nas humanidades primitivas. Isto só se explica para os evoluídos que gravitam ainda em direção ao as. Não são, portanto, senão seres destrutivos, feitos de negatividade, enquanto exaltam como vencedor quem se afirma sobre um cemitério de vencidos. Mas a vida evolui em direção ao S, o que significa seres construtivos, feitos de positividade, para quem as energias são usadas utilmente, para criar o bem, não o mal. Eis que o maior problema da humanidade está em evoluir, para alcançar formas de vida mais elevadas. A nova civilização consistirá em saber compreender-se e interligar-se reciprocamente, em considerar o próximo como um colaborador no mesmo organismo, movido pelo mesmo interesse. Compreensão significa não procurar impor aos outros os próprios gostos e ideias em qualquer campo, como se fossem verdades absolutas, mas respeitá-los, como eles devem fazer o mesmo, cada um livre de viver conforme sua própria natureza, conquanto isto não traga prejuízo a ninguém. Não se pretenderá converter ninguém à própria fé, proclamando-a como única verdadeira e condenando as outras como erro. A psicologia estudará os vários tipos de uma nova tipologia, de modo a prever e não a provocar a reação que cada um, conforme o seu temperamento, oferece ao mesmo fato, posição ou relação. Conhecendo a técnica psicológica do comportamento, será possível prever as consequências dos vários movimentos, provocando os bons e evitando os maus. Num regime de inteligência, as atividades dos elementos da coletividade poderão desenvolver-se em sentido convergente, em vez de, como atualmente, em direção divergente, com maior rendimento utilitário. A atual tendência ao nivelamento é um primeiro passo neste rumo. Tal inclinação à igualdade nasceu e se explica como reação aos abusos da desigualdade, segundo o velho método da injustiça social. No entanto, a posição futura não será de nivelamento, porque não consiste em uma homogeneização que suprima o diferenciado, mas numa síntese coletiva que o respeite,
coordenando os diversos elementos com funções diferentes em uma unidade estrutural na qual as suas distinções se interliguem e integrem numa ordem coletiva. Em resumo, caminha-se para um estado orgânico. Por isso, o atual nivelamento deverá ser corrigido para tornar-se uma coordenação que conserve as diferenças, mas organize as funções específicas, levando-as do estado caótico ao orgânico, da posição de anarquia e desordem a de disciplina e ordem. Isto, biologicamente, é normal. Verificamo-lo já no organismo humano, no qual as células não são elementos homogêneos, mas especializados por diversas funções, que cada uma delas cumpre de acordo com as das outras células. Conforme esta divisão de trabalho, elas estão agrupadas para formar tecidos, órgãos, grupos de órgãos, funcionando tudo disciplinadamente, segundo a natureza específica própria de cada célula. Tudo isso acontece consoante o princípio das unidades coletivas, por nós, noutro lugar, largamente ilustrado, pelo qual a evolução avança em direção ao S, constituindo com elementos menores e seus agrupamentos unidades coletivas sempre maiores. Estas, todavia, não são uma soma de indivíduos componentes, mas resultam numa construção dada pela sua organização. Depois desta digressão sobre as bases de nossa futura humanidade, voltemos ao caso aqui tomado em exame. Ele nos oferece um exemplo, mesmo que seja de antecipação sobre as massas, que depois poderão segui-lo, inicialmente limitado a indivíduos isolados, através dos quais se pode ver qual é o caminho da evolução que nos leva para graus de civilização mais avançados. Não se trata, portanto, de um caso esporádico da realidade biológica, mas de um despertar natural que se verifica com qualquer pessoa que tenha alcançado determinado nível de maturação evolutiva. A atual maioria humana, a que impõe e estabelece o seu tipo como normal, sem outra justificação que não seja a força do números, a qual, em função dessa sua normalidade, faz para todos leis e normas de conduta, vive equilibrada e fechada no campo de consciência situada no centro do inconsciente médio, nele recebendo os impulsos do inconsciente inferior ao subconsciente, sem suspeitar uma possibilidade de superações que desloquem a sua consciência ao nível do superconsciente com tais elementos do consciente ao nível médio que funciona a nossa vida social. Assim se pronuncia Sagioli no seu opúsculo, Os Símbolos do Supernormal, 1965, considera-se normal o homem médio, aquele que observa as normas sociais, o conformista. Esta normalidade é uma mediocridade que condena tudo o que é fora das normas e que, portanto, é considerado anormal, sem levar em conta o fato de que muitas das assim chamadas anormalidades na realidade são começos ou tentativas de superar a mediocridade. Porém, agora, começa-se a reagir contra este mesquinho culto da normalidade. Pensadores e cientistas de nosso tempo se lhe opuseram com decisão. Entre os mais autorizados, pode-se citar Jung, que não hesitou em dizer, para aqueles que têm possibilidades muito maiores que as do homem médio, a ideia, ou a obrigação moral de ser somente normais constitui a tortura de um leito de Procusto, um aborrecimento insuportável, um inferno sem esperança. O homem moderno em busca de uma alma, Nova York 1935. Outro estudioso, o professor Gattegno, da Universidade de Londres, avançando mais, acrescentou que ele considera o homem médio ordinário como um ser pré-humano. E reserva a palavra homem com H maiúsculo, só para aqueles que transcenderam o nível ou estágio comum e que são, com relação a este, supernormais. A tudo isso acrescenta Humberto Rodin no seu volume Filosofia Cósmica do Evangelho: todo homem, depois de certa altura de experiência espiritual, entra, fatalmente, num ambiente de antítese com a sociedade em que tem de viver. O grosso da humanidade vive num plano de evolução apenas físico e mental,
guiando-se pelo testemunho dos sentidos e do intelecto e ignorando os altos ditames da razão espiritual. Quem se eleva acima das vibrações espirituais, está sempre em perigo de sofrer uma espécie de interferência de ondas, interferência que, em geral, se manifesta em forma de conflito de ideias e ideais, acabando por criar em torno desse bandeirante do infinito uma atmosfera de frieza, hostilidade e incompreensão. Esse ambiente ingrato leva o homem espiritual instintivamente a um desejo de solidão e isolamento, onde possa cultivar desimpedidamente essas coisas belas e queridas que, em horas de profunda contemplação, descobriu e que ama com todas as veias de sua alma. Esse homem anda mal acompanhado na sociedade e bem acompanhado na solidão. Os profanos e inexperientes, em via de regra, interpretam esse isolacionismo como orgulho. Para o homem espiritual, porém, esse retraimento uma válvula de segurança, um instinto de autoconservação espiritual. Sendo que essa alma criou em si, pelo diuturno contato com o mundo divino, uma antena de extrema vibratilidade, é natural que o mais ligeiro contato com as rudezas e baixezas do mundo profano lhe causem grandes sofrimentos e lhe ponham em chaga vivo delicado e espiritual. A espiritualidade é a nossa maior glória e, também, o nosso mais acerbo sofrimento. É deste modo que tais indivíduos, porque fora da comum medida em que todos devem uniformizar-se, auscultam o superconsciente, mesmo expulsos da sociedade. Todavia, como na primavera alguns frutos nascem antes dos outros, assim a vida costuma produzir alguns indivíduos mais avançados que chegam à maturação antecipadamente. Eles constituem as primícias da evolução, as suas vanguardas seguidas depois pelas massas. O seu despertar é isolado, caracterizado pelo fenômeno da penetração e irrupção do superconsciente na esfera do consciente. Isto pode acontecer tanto de improviso, depois de lenta e subterrânea preparação, como por gradual maturação, mentalmente controlada, como em nosso caso. Tudo isso não está fora da lógica do desenvolvimento da vida, dado que de agora em diante a evolução é de tipo nervoso e psíquico. Tudo isso está de fato acontecendo. Vemos, portanto, que, quando a evolução chega a um dado nível, ela se realiza como ativação do superconsciente, isto é, da zona superior da psique, para os normais ainda adormecidos em estado de inconsciência. A função de tais antecipadores sobre a evolução da grande massa humana é agir como antenas aptas a captar os mais longínquos horizontes que não os veem. Assim, estes são ajudados a avançar na grande marcha da evolução. Muitos já sentem que vivemos no limiar de uma nova era. Nesse mundo do futuro, em vez de se sufocar a vida de tais seres fora de série, procurar-se-á criá-los e deles se formará uma elite, reconhecendo a preciosa função biológica que lhes pertence cumprir para o progresso da humanidade. Quantos gênios hoje não deixam de produzir por falta de compreensão? No entanto, eles representam valores biológicos de grande utilidade coletiva que são desperdiçados, porque obrigados a se normalizarem, ao terem de enfrentar a vida no nível da luta de todos contra todos. Impedindo-os de se realizarem, tolhendo-lhes a criação, tornam-se indivíduos desajustados, obrigados a se isolarem, improdutivos para a sociedade, o que significa riqueza perdida para todos. Mas isso é inevitável no atual estado de egoísmo e caos em que vive a humanidade. Enquanto não for alcançado um grau mais avançado de civilização, a tais elementos não restará outra coisa senão se adaptarem, reentrando nas filas da gente comum e desperdiçando a sua capacidade num regime de competição. A agressividade do normal evoluído, sendo este o mais forte, poderá facilmente vencer o homem bondoso e genial. Quem é mais avançado em relação à Terra não deve jamais esquecer que vive numa humanidade de outro tipo. Se o evoluído nas suas superações se afasta demasiadamente das bases sólidas da animalidade sobre as quais se apoia a vida humana, passa a encontrar-se indefeso na luta que para qualquer um, onde esteja vivendo na Terra,
É lei fundamental. Para sobreviver na floresta, entre as feras, não serve de nada ser um gênio ou um santo, mas é necessário estar bem armado para defender-se. É por isso que, no nível atual, a vida tende a eliminar os melhores, feitos para ambientes mais civilizados. Já explicamos quais são as qualidades do indivíduo que alcançou semelhante estado de consciência. Até a sua moral é diferente da comum, imposta por autoridade e seguida pelo temor de um prejuízo próprio, enquanto se procuram todos os caminhos para fugir-lhe e assim desobedecer impunemente à lei. A sua moral é de outro tipo, de convicção, não de luta, livre, mas responsável. Enquanto o indivíduo normal vive satisfeito na ignorância dos últimos porquês do existir, saciado com as pequenas coisas da terra, o mais evoluído não pode viver sem dar-se uma resposta àqueles porquês com a qual possa dirigir inteligentemente a sua vida, consciente da função que ele espera no organismo universal no qual ele vive enquadrado. No seu nível psicológico, sente a necessidade prepotente de tudo compreender. Não se trata de uma conversão a esta ou aquela religião ou filosofia, mas de uma mudança da ignorância ao conhecimento, isto é, de tomar consciência do pensamento que dirige o funcionamento universal. Então, as relações com o mundo se tornam diferentes. A vida passa a não constituir mais um fim em si mesma, limitada à Terra, mas é um trecho do caminho da evolução e uma preparação à sua continuação em outros ambientes. A morte, então, torna-se outra coisa. Tudo muda visto deste modo, em função de outros pontos de referência. O despertar consciente no superconsciente, isto é, num consciente mais alto, nos transforma em elementos conhecedores da harmonia cósmica de um todo vivente, afastando-nos do tenebroso caos do as e nos eleva em direção a um luminoso tipo de vida, universal e unitário, no S. O nosso caso, que foi definido como mediunidade, baseia-se, ao contrário, no fenômeno biológico evolutivo do despertar no superconsciente. Só depois dessas explicações, pode-se compreendê-lo na sua essência, diferenciado dos comuns fenômenos mediúnicos, por dois fatos já estudados. 1. A produção de uma obra. 2. A transformação de um homem no cumprimento de um destino. Este e não a mediunidade é o aspecto mais importante do caso parapsicológico aqui tomado em exame. O que nos interessa pelo seu grande alcance biológico não é provar a sobrevivência, comunicando com os desencarnados, dado que essa sobrevivência é um fato inegável, mas importa afirmar o fenômeno do crescimento espiritual sobre o qual se baseia a evolução. Ele representa a solução do grande problema da redenção, isto é, libertação de tudo que é negatividade devido à queda no as, que entrou a fazer parte da existência, ou seja, libertação da dor para alcançar a felicidade. É assim que a análise do fenômeno parapsicológico se resolve no estudo do fenômeno da evolução da personalidade humana. O nosso caso, em vez de fideisticamente, é visto por nós, sobretudo, com os métodos positivos da investigação psicanalítica. A nossa interpretação inicial do fenômeno como mediunidade ativa e consciente, analisada, desenvolveu-se também sob esse outro aspecto psicanalítico. Isso tem a sua importância. O inconsciente trabalha, se bem que esteja fora do campo da consciência, isto é, em forma inconcebível para o indivíduo. E, do evolutivamente baixo ou alto, a saber, inconsciente inferior ou superior, envia ao consciente as suas conclusões e impulsos conforme a sua natureza, ou seja, qualidades constitutivas da personalidade. Ora, se esta é desenvolvida do lado do inconsciente superior, em vez da parte do inconsciente inferior, como na maioria dos casos, depois de uma silenciosa elaboração irrompem na consciência conceitos elevados, evolutivamente avançados, seja como nível intelectual, seja moral, seja espiritual. Mas, se, inversamente,
A personalidade é mais desenvolvida no plano do inconsciente inferior. Como é mais comum, surgem na consciência os produtos ou impulsos baixos do subconsciente. Isso tanto mais facilmente quanto o indivíduo se abandona no transe mediúnico, pondo de lado seu autocontrole consciente. Ora, esse é o grande perigo da mediunidade de efeitos psíquicos, ou seja, constituir um desabafo do subconsciente, ou de correntes de pensamento do inferior nível do subconsciente, o que representa um subproduto de nenhum valor, ou francamente prejudicial para fins evolutivos. O que mais vale que interessa funcionar é o superconsciente, o alto plano psíquico, ou seja, sua manifestação, ou corrente de pensamento do seu estágio evolutivo através da sua consciência. Por isso, em nosso caso, evitamos que de baixo surja uma inundação de animalidade. Controlamos a cada passo o fenômeno para que isto não aconteça, bem desperto, aceitando das transmissões do inconsciente somente aquilo que a nossa zona de consciência que o recebe julga que é puro e elevado produto do superconsciente ou de correntes de pensamento provenientes de centros espirituais do seu nível. É necessário sempre controlar qual a altura evolutiva do inconsciente de onde provém, ou através do qual passam as transmissões, isto é, se ele é superior, médio ou inferior, para aceitar apenas as superiores, de alto valor ético, intelectual, artístico, religioso. A nós interessa sobretudo o que serve para evoluir, porque subir é o objetivo supremo da vida, e fugimos de tudo o que está embaixo, porque conduz ao sofrimento e à morte. Isto é o que sucede em nosso caso. Assim, vou aprendendo e assimilando o significado do que escrevo, à medida que faço este trabalho. De fato, trata-se de uma ordem de ideias que aparece no consciente como já pré-fabricada, construída fora dele. Não preparo com esforço consciente o desenvolvimento dos temas, mas me confio a uma corrente autônoma, que me arrasta e eu a sigo. Este é um modo bem estranho de pensar, segundo o qual leio um pensamento já escrito dentro de mim, e que surge à medida que o vou lendo. As ideias nascem espontâneas, como por impulso próprio. E, se intervêm com um ato volitivo, elas se rebelam a cada obrigação e desaparecem, mas sou eu que as leio, compreendo-as e depois as expresso em palavras. Portanto, devo estar bem calmo e concentrado, abstraído do mundo exterior, com o ouvido psíquico bem tenso para tudo perceber passivamente, sensibilizado ao ouvir, mas ativo como atenção viva, dinâmico no captar, mas não como vontade de domínio. Neste trabalho tenho a sensação de transferir-me consciente para o inconsciente superior, a fim de captar os resultados de um seu precedente trabalho secreto, mas sem poder analisá-lo, nem dominá-lo, do qual recebo as conclusões elaboradas. Isto dá-me a impressão de possuir um sentido de orientação na pesquisa da verdade. Sinto que a consciência normal irrompe para além dos seus limites, em outro mundo imenso, do qual, primeiro como num estado de exaltação mística, capto os lampejos, que depois, seguindo um desenvolvimento ordenado, procuro sistematizar racionalmente. Com tal método, quanto mais leio em mim sobre determinado assunto e, familiarizando-me com ele, melhor o compreendo, tanto mais facilmente consigo continuar a ler. Assim, fui lendo um volume após outro, como se subisse, degrau após degrau, a montanha do conhecimento, cada iluminação elevando-me em direção a outra mais alta, até me encontrar nas mãos a obra completa. O que me maravilha é que, com um corpo de 80 anos, em natural desfazimento, com um cérebro fisicamente anquilosado pelas células paradas tendentes à inércia, sempre menos adaptado à ágil função de pensar, eu possa conceber com clareza e encontre fadiga apenas no trabalho de tradução verbal dos conceitos, preocupado com a exatidão fotográfica da expressão. Constato, pois, o fato de que esse pensamento mais alto, jorrando do superconsciente, me dá uma sensação de potência,
dinamismo e intensa vitalidade, em estranha expansão à medida que o organismo físico se enfraquece. Tudo isso me faz sentir também como seja absurdo que a morte possa matar-me, porque, com a aproximação de tal estado de consciência, em vez de haver enfraquecimento, como acontece com o restante, ocorre revigoramento. Esse trabalho para mim é vital, me dá um sentido de alegria, direi que é nutritivo, como se com ele me alimentasse, absorvendo de uma fonte de vida ele me fortalece a parte que não é humana, aquela em que sinto que sobreviverei sem ser perturbado pela morte, que, naquela zona, não me pode alcançar. A passagem a outro tipo de vida, ficando desperte no superconsciente, para mim doravante não é mais apenas teoria, porém sensação. Lá tenho em mãos certo resultado de todo o fenômeno, ter me avizinhado, no longo caminho da minha evolução, um passo a mais em direção à vida feliz do S e me afastando do As, feita de dor e de morte. Realizar uma parte da sua redenção, por pequena que seja, representa a máxima valorização do próprio trabalho. O meu ponto de partida na vida foi a procura do seu significado. O conteúdo dela foi ter-lhe dado um sentido e haver vivido para realizá-lo. O resultado final é havê-lo cumprido e possuir-lhe as respectivas vantagens. A luta por uma compreensão do significado da vida tive de empreendê-la sozinho no início deste século, quando para o cristianismo era problema ainda importante o poder temporal dos papas, enquanto o materialismo definia o pensamento como uma secreção do cérebro. Entre os dois extremos opostos, cuidava-se sobretudo de litigar sem se haver compreendido o assunto. Só hoje religião e ciência se avizinham, começando a compreender o maior valor e verdade do conceito de mente espiritualizada, isto é, no sentido de que esta não é mais apenas uma alma, uma abstração teológica, nem somente uma função nervoso-cerebral, mas também espiritual, supercerebral. O cérebro é reconduzido à sua justa posição de instrumento do pensamento, não somente seu órgão produtor mas de atividade espiritual, na dependência de outra fonte superior, e não como única matriz de pensamento. De start, o espírito torna-se um fenômeno acessível à pesquisa científica, psicanálise, parapsicologia etc. De forma positiva podem ser estudadas não só cerebrais, mas também espirituais, isto é, superintelectuais, que se manifestam através do cérebro, funcionando este como instrumento. Podem-se estudar os mais altos processos criadores do pensamento, superiores aos que podem praticar um cérebro entendido apenas como máquina biopsicológica autossuficiente. Hoje, com a distinção entre funções cerebrais e espirituais, alcançou-se uma colocação do problema espiritual mais exata do que seguindo um conceito de abstrata nebulosidade no caso da concepção religiosa da alma, ou acompanhando um materialismo negador do espírito, no caso da ciência. Num ambiente dividido entre religião e ciência, ambas mais decididas a lutar do que a resolver tais problemas, era difícil, no meu tempo, sozinho, saber como estavam sendo as coisas. O mundo, por seu lado, quanto à realidade dos fatos, ocupava-se mais de outras coisas do que dos problemas do conhecimento. Formou-se, então, e depois não foi mais preenchida, uma cisão entre mim e o mundo, do qual não podia aceitar a forma mental e os evoluídos métodos de vida. Descobri o desentendimento também em muitos pensadores. Ele foi aprovado e por mim definitivamente aceito, quando o vi propugnado por Cristo do Evangelho. Então, filho meu, em nome do Espírito. Mas, sendo necessária uma religião para viver com consciência, construí outra científica, seguindo Cristo, aquela que para mim, o cristianismo deverá alcançar, se quiser sobreviver, superando a sua forma atual. Esses problemas hoje em discussão eram já meus no princípio do século, quando em relação a eles ainda se permanecia indiferente. Não acreditava nos meus olhos ao ver como se pudesse viver tranquilo nas trevas da ignorância,
sem haver uma resposta segura para os fundamentais porquês da vida. Ao contrário, cuidava-se muito do respeito para com as autoridades, para com a ordem constituída, a fim de que as posições fossem estáveis e a vida tranquila. Não se respeitava de fato que a vida social pudesse funcionar de modo totalmente diverso, como hoje se está experimentando. Toda a obra reflete este dissídio com o mundo, na ânsia de superar os seus velhos métodos, respondendo ao desejo de conquista do conhecimento para alcançar um tipo de vida mais evoluída. Iniciei a obra recomeçando tudo desde o princípio, partindo do nada. O seu desenvolvimento expressa o crescimento do meu espírito, que a seguiu na sua ascensão. O mundo esteve sempre do lado oposto, o do as, mas de forma diferente. Nos primeiros volumes da obra, o antagonismo se manifestou como fuga do mundo, no espírito, e prevaleceu a visão do ideal, no qual me refugiei, fazendo dele o centro da vida sem tomar em consideração nosso meio. Este é visto não como negação do ideal, mas como um ambiente apenas da sua realização teórica. A primeira fase da obra se mantém, plena de fé e ímpeto espiritual, no plano místico. Mas, atravessada a primeira etapa, devia-se chegar à segunda fase, que não é mais de contemplação dos princípios ideais, mas aquela em que, para não ficar em vão, exige uma realização na terra, o que não agradaria ao homem. Foi assim que, nos últimos volumes, chegando às conclusões práticas, os dois opostos, ideal e mundo, tiveram de se avizinhar e tocar, para se fundirem, o primeiro penetrando no segundo. Então, veio o choque. O ideal não podia atraiçoar-se a si próprio e devia permanecer coerente. Por lei de evolução ele é feito para ser realizado. Mas o mundo não quer ser incomodado. Enquanto o tratado era longínquo e teórico, era aceito como inócua exercitação filosófica ou literária fora da realidade da vida. Mas, quando desceu ao plano das realizações práticas, sentiu-se-lhe, então, a queimadura, e veio a reação. O mundo funciona com outros princípios e não quer ideais que incomodem. Em 2000 anos, com escapatórias e hipocrisias, conseguiu-se domesticar a religião de maneira que não perturbe. É, portanto, irritante uma denúncia dos próprios erros. Por isso, repele-se o médico que diagnostica uma doença e propõe uma cura fastidiosa. Todavia, em certos momentos históricos graves, é necessário falar. Daí não vem mal nenhum, porque é só falar. A parte mais importante do discurso, Deus a pronuncia com fatos e com os acontecimentos apocalípticos que estão amadurecendo, dado que esta é a linguagem que todos compreendem. O estilo de vida proposto pela obra para realização, na sua parte final, tal modo de entender e dirigir a existência pode parecer estranho ao nosso tempo, que é ativo, sobretudo em direção extrovertida, no plano físico, para finalidades materiais. O homem, como a ciência, dirigiu-se ao domínio do seu mundo exterior, mas ignora ainda do seu universo interior. Aquela visão é insuficiente, porque não abrange todo o campo da vida. Se ela modifica o ambiente a favor do homem, deixa-o, no entanto, no estado de consciência do evoluído, prevalentemente dominado pelos impulsos emergentes dos baixos níveis da animalidade. É assim que da descoberta da energia atômica, obra de grande gênio, o maior uso pode resultar em prejuízo em vez de vantagem, resolvendo-se num retrocesso, pelo que teria sido mais útil se não tivesse avançado neste sentido. É, então, urgente aprofundar o estudo das ciências psicológicas para guiar o homem com inteligência, depois de haver compreendido como interiormente ele é feito, quais são as forças que o movem e as leis do funcionamento mental com que ele dirige a ação. Nós somos conscientes apenas de uma zona limitada de nosso ser. Com este pequeno centro de consciência pretendemos guiar-nos, ignorando o que existe nas profundidades de nossa psique, nos abismos do inconsciente,
de onde provém impulsos incontrolados dos quais ignoramos as origens, a sua técnica funcional e aos quais obedecemos. A introspecção e respectiva pesquisa interior são uma lacuna que o homem moderno deve preencher, numa civilização superlativamente extrovertida, na qual se vive psicologicamente projetado para o exterior, ignorando-se a si próprio. Invade-se a matéria, mas não se sabe penetrar no homem. Exploram-se os espaços externos, mas não se sabe fazê-lo nas amplitudes interiores. As grandes descobertas do futuro, necessárias para poder dar uma alma à nossa semicivilização da técnica, sem a qual esta é incompleta, virão da exploração do inconsciente, isto é, daquele grande mundo interior que trazemos conosco sem dele termos conhecimento. O homem é ainda manobrado pelos impulsos instintivos emergentes de tal inconsciente. Eles plasmaram a sua ética empírica e lógica e o impulsionam para formas de ações contraproducentes, muitas vezes desastrosas, como no caso das guerras. Estas, como a delinquência, o vício e tantos males são devidos a um modo errado de pensar, a reações loucamente provocadas por uma absurda conduta, inconsciente das suas consequências, com profunda ignorância da arte de saber inteligentemente comportar-se. Será possível que a humanidade deva ainda funcionar com tanta estupidez, de modo que use as conquistas da ciência para destruir-se? Quando poderá o homem sair de tão desastrosa inconsciência? É necessário aprender a agir diversamente, instruindo-nos com a arte do pensamento correto, que está na base da ação, sem o que cometeremos erros e geraremos sofrimentos. Pensar corretamente significa ser consciente do pensamento que dirige o funcionamento orgânico do todo dentro do qual existimos e nos movemos. Enquanto não pensarmos a vivermos de acordo com a lei, seremos continuamente feridos pelas suas reações. Os maiores valores que sustentarão a nossa civilização não serão técnicos, mas espirituais. E serão descobertos não penetrando no mundo da matéria, mas no da psique. Não se trata de uma conquista de meios materiais com o domínio das forças da natureza por parte de quem permaneceu espiritualmente um selvagem, incapaz de saber fazer bom uso daquelas forças, porém de uma conquista de consciência, da ampliação do domínio daquele que se tornou evoluído, capaz de compreender o verdadeiro significado da natureza e de enquadrar-se no seu inteligente funcionamento, fazendo dela o uso benéfico. É certo que o atual domínio sobre as forças da natureza conquistado pela ciência é já um início de civilização. Se é a sua base material, não é, no entanto, ainda a civilização. A nova espiritualidade que a formará não será de tipo religioso fideístico, empírico, ainda com base em instintos de exclusivismo, proselitismo, fanatismo, absolutismo etc., sobre o que, em grande parte se apoiam as religiões atuais, mas será uma espiritualidade científica, racional, demonstrada, positiva e universal, como é a ciência, baseada não sobre afirmações teóricas por princípio de autoridade, porém sobre a realidade do mundo interior, hoje ignorada, mas tão objetiva quanto a do mundo exterior, agora colocada em evidência pela ciência. Está provada a possibilidade da transmutação como propriedade fundamental das energias biológicas e psicológicas, fenômeno sobre o qual se apoia a evolução, sem o que ela não se poderia realizar. A ciência estudará a química naquele processo de sublimação, substituindo o velho método da repressão no subconsciente pelo de canalizar as energias vitais em direção ao alto. Compreender-se-á, então, entre outras coisas, que o misticismo não é um sucedâneo ou um subproduto do sexo, como foi entendido por certo materialismo que está desaparecendo, mas um estado avançado de evolução em direção espiritual, resultado da sublimação vertical de todas as qualidades constitutivas da personalidade. Continuemos a observar esses fenômenos também sobre outros aspectos, para penetrar sempre mais a fundo, através do estudo de nosso caso,
no mistério da psique e de outros problemas afins. Para o biólogo, habituado a constatar que o funcionamento psíquico é ligado ao de órgãos nervosos e cerebrais, é difícil conceber o primeiro isolado, independente do funcionamento dos segundos, de modo que possam sobreviver depois da morte destes. Isto porque a vida não oferece exemplos de pensamento sem cérebro. Ora, o fato de que o caso que estamos estudando nos apresenta um pensamento de tipo intuitivo diverso do normal, ao nível cerebral,